Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Olá Beto, tudo bem? Oi Tata, tudo bom? Tudo Oi bem? pessoal, como vão? Está começando mais um programa Nós e Universo, com a apresentação e produção do cientista Luiz Roberto Dalpogetto e da pesquisadora Renata Gracioso. E hoje contamos com o auxílio técnico da Bianca Gracioso Moreira. O programa Pessoal Nós e Universo vai ao ar de segunda a sexta, sempre neste mesmo horário e tem 30 minutos de duração. Apesar de gravado, ele é interativo, tá? Você pode enviar suas perguntas ou sugestões de pauta para o e-mail nozuniverso@outlook.com, no Facebook /nozuniverso e pelo WhatsApp 11 99424 2742. O objetivo do programa é ajudar a aclarar um pouco sobre as nossas origens, para que possamos nos conhecer melhor acerca de quem somos e quais os nossos objetivos neste mundo, não é mesmo, Beto? Nossa, perfeito, Tata. E olha, no programa passado, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre o TDI, que é a teoria do design inteligente. A gente indicou uma literatura para o pessoal buscar, caso queiram se aprofundar mais sobre esse assunto, que é a Caixa Preta de Darwin. Nós também falamos, né, Tata, sobre cérebro, a diferença entre cérebro e mente, processos cognitivos em animais e plantas. E o que mais, Tata? Ah, Beto, nós falamos também sobre o bioarquétipo e o genoma, né? Não foi Perfeito. isso? A gente começou a falar, né, Tata? E eu acredito ser interessante discutirmos mais sobre este assunto. O que você acha, Beto? Vamos em frente, vamos aproveitar bem o tempo do programa hoje, né, Tata? Então, para começar, pessoal, eu vou fazer uma pergunta para o Beto. O que é bioarquétipo? Onde o genoma se encaixa neste assunto? E qual a relação disso tudo com o inconsciente coletivo? Então, para começar, o que é bioarquétipo, Beto? Bom, Tata, antes de eu falar o que é bioarquétipo, eu acho que vale muito a pena eu explicar um pouquinho a diferença entre genoma e DNA. DNA, na realidade, Tata, é aquilo que a gente costuma ouvir bastante, né? Seja na mídia, seja onde for. Ele é aquele elemento, é um ácido, que eu não me atrevo nem a dizer o nome dele aqui, porque é enorme, e por isso mesmo criaram a sigla por causa dele. É um ácido dentro do qual vem as informações genéticas e uma série de outras informações que caracterizam um determinado indivíduo, tá certo? Então, o genoma humano é, na verdade, a composição, a juntada de todas as informações que vem dentro do tal do DNA. Certo? Então, genoma é o conjunto, DNA é especificamente aquilo que se lê, entre aspas, né? Que os cientistas leem para poder falar em alguma coisa sobre aquele indivíduo, tá certo? Dentro do DNA é que se encontrariam também informações comportamentais daquele indivíduo, mas não só daquele indivíduo que está sendo estudado, mas principalmente dos seus ancestrais. E aqui que a nossa conversa, Tata, começa a ficar um pouquinho mais interessante, porque é a partir desse ponto que a gente vai perceber que a ciência avançou tanto nesse sentido, que hoje é possível se fazer uma série de análises e concluir quem são os nossos antepassados mais distantes. Eu cito como exemplo, inclusive aqui, um vídeo que foi postado no YouTube a respeito de uma experiência, de um ensaio muito sério que ocorreu, se não me engano, nos Estados Unidos, eu não me lembro agora, mas eu acho que foi ou Estados Unidos ou Inglaterra, onde os cientistas convidaram uma série de voluntários, recolheram o material genético a partir da raspagem da mucosa da boca dessas pessoas e levaram para o laboratório para fazer justamente essa dissecação do DNA deles. Mas antes de entregar os resultados, os pesquisadores perguntavam para cada um dos
voluntários. Você é da onde? Olha, eu sou de Cuba. Você se sente... Você gosta da Alemanha? Você gosta de Portugal? Você gosta... E fazer uma série de perguntas desse tipo. E muitas vezes as pessoas falam, não, eu inclusive não gosto do povo alemão, eu não gosto do povo, sei lá, norueguês, etc. E aí, para nossa surpresa, né, ao final desse vídeo, você vê as pessoas recebendo os resultados. E nesses resultados, os antepassados desses voluntários tinham realmente vivido nessas regiões, na Alemanha, nos Países Baixos, na Noruega, na Dinamarca, em tempos assim extremamente remotos. Então, aquele indivíduo na frente do pesquisador, na frente do cientista, era a resultante, era o resultado de uma série de indivíduos que já haviam vivido em diversos outros locais. Então, a gente precisa parar para começar a refletir um pouco mais sobre isso e lembrar que eu não sou só, por exemplo, descendente de italianos. Eu sou descendente, ou nós somos descendentes, de uma série de outras raças. Às vezes com um peso maior numa determinada região do planeta e outra talvez um pouquinho menos. Talvez eu seja até menos italiano e talvez eu seja muito mais, sei lá, norueguês, vamos dizer assim. E o exame de DNA hoje, Tata, ele consegue alcançar esse nível de informação. Ele consegue te dizer todas essas... Antigamente, né, a gente fazia árvore genealógica pegando os nomes dos nossos antepassados. Hoje você não precisa de nomes. Hoje você só precisa da mucosa da sua boca para descobrir a sua verdadeira árvore genealógica. Então, indo para a sua resposta... Genoma, como eu falei, é o conjunto. O DNA é o elemento que é estudado, que é lido, né, no laboratório e de onde saem todas essas informações. E o bioarquétipo? O bioarquétipo, na realidade, é uma informação que nós assim batizamos de bioarquétipo, porque seria o trecho de informações no DNA responsável por também trazer em cada um de nós as informações comportamentais dos nossos antepassados. Então, vamos colocar a coisa mais ou menos assim. Vamos imaginar o nosso mais antigo antepassado. Vamos imaginar, por exemplo, nós estamos em 2017. Aí vamos imaginar um antepassado por volta do ano 1100, tá certo? Esse antepassado nosso, quando eu falo nosso, gente, desculpa, eu até peço perdão pela forma de colocar. Eu sempre coloco o nosso, mas eu sempre falo na verdade estou me referindo ao indivíduo. Então, o meu antepassado do ano de 1100, seja ele lá qual for, ele viveu, por exemplo, uma determinada situação, ele foi um revolucionário, de repente ele morreu na guilhotina, tá certo? Mas ele viveu uma situação de estresse muito grande durante muitos anos e durante esse período de estresse ele gerou um filho. Essa informação do estresse, por exemplo, né, versada ou motivada por alguma coisa específica, foi transmitida geneticamente para o filho que nasceu posteriormente, tá certo? E esse filho se tornou adulto um dia e também teve filhos. E essa informação do pai dele passou para o filho do filho. Então, o bioarquétipo, Tata, na realidade, seria o acumulado de informações comportamentais de grande importância na vida de uma determinada pessoa, né, dos nossos antepassados, e que vai passando de geração para geração, melhor dizendo, de indivíduo para indivíduo, né? Então, isso explica muitas vezes o porquê que nossa, eu tenho uma facilidade para cozinhar, por exemplo. De onde vem esse talento? Ninguém na minha família cozinha. E como é que isso funciona? É uma informação registrada no DNA, no caso aí, especificamente no trecho que a gente se refere como bioarquétipo. Então é importante a gente perceber essas diferenciações, porque a ciência aos poucos vai nominando e vai descobrindo essa multiplicidade de informações dentro do nosso DNA e que nos ajuda também a entender o que nós somos hoje, né, Tata? Porque nós somos exatamente o resultado de tudo isso juntos. Então não são só características físicas, olhos verdes, cabelo castanho, é muito mais do que isso. São os teus antepassados,
e principalmente o que eles viveram e o que isso foi e de que forma isso foi transmitido para você. Como se fosse um arquivo ancestral, não é isso? Exatamente, exatamente. Então muita gente às vezes associa, Tata, esse tipo de coisa à memória, né? Não está na memória, está no nosso genoma, está no nosso DNA. Essa informação comportamental também está no nosso DNA. Por exemplo, quer ver uma coisa fácil? O instinto de sobrevivência. Todo mundo tem. Eu nunca percebi. Você nunca percebeu porque talvez você nunca tenha passado por uma situação na qual você tivesse que decidir entre sua vida ou qualquer outra coisa assim. Mas eu garanto a você, todos nós temos o instinto de sobrevivência. E de onde vem esse instinto? Vem dos nossos antepassados, inclusive os mais primitivos. Quando eu falo primitivos, pode se lembrar aí do homem da caverna, esse tipo de coisa, né? Homo sapiens e tal, que teve que fazer de tudo para sobreviver a um ambiente extremamente inóspito aqui no planeta, né? No período em que ele viveu, e ele aprendeu a sobreviver. Mas na medida que ele ia aprendendo a sobreviver, muitos conseguiam, outros não. E essas experiências foram sendo passadas geneticamente para os descendentes dos homens das cavernas até chegar no homem moderno. Então essa informação de sobrevivência, por exemplo, ela é inata, ela está dentro do nosso DNA, e a gente, na hora do pega para capar, Tata, a gente acaba lembrando dela, a gente acaba recebendo essa informação. Então eu falava no programa passado, se não me engano, né, Tata, sobre uma das peculiaridades do cérebro, que eu vou falar daqui a pouquinho também. E eu falava assim, olha, o cérebro tem uma série de funções, ele funciona como uma interface e tal. Uma das características de interface do cérebro é justamente essa. Na medida em que você passa por uma situação que ativa parte dessa lembrança dentro do DNA, é o cérebro que faz a recuperação dessa memória e joga no teu consciente para você poder usar. Olha que coisa maravilhosa, que engenharia é essa, né? Então é assim que a gente funciona. E agora, indo para o inconsciente coletivo, essa expressão, na verdade, foi criada pelo psiquiatra suíço, o nosso querido amigo Carl Gustav Jung, o famoso Jung, né? E ele fala que o inconsciente coletivo seria uma espécie de seriam materiais herdados dos nossos dos antepassados de um modo geral. A diferença de nós com essa teoria do bioarquétipo para Jung é que Jung achava que as lembranças que um determinado indivíduo tinha era, na verdade, de todos os indivíduos, que todos os indivíduos teriam o mesmo tipo de informação. Ora, hoje a diferença do Jung para nós é que nós entendemos que essa informação é individualizada, né? Então ela vem numa linha mais única, né? Ela vem de um indivíduo para o outro. E essas informações podem se diferenciar de um indivíduo para outro. É que quando o Jung estava desenvolvendo essa pesquisa, Tata, ele percebia nas entrevistas, nas análises que ele fazia com o pessoal, eu percebia que algumas pessoas repetiam algumas imagens, né? Eu te mostro uma imagem, você me diz o que você vê nela. E haviam repetições. Essas repetições, na realidade, eram coincidências. Porque, claro, se todos nós partimos do homem primitivo, né, em termos de informação que ficou acumulada no arquétipo, em muitos momentos algumas informações acabam batendo, porque provavelmente a mesma comunidade passou pela mesma situação diversas vezes, isso deve ter ficado marcado. Então algumas informações são iguais, outras, ou a maioria delas, não é. Então a gente diferencia o inconsciente coletivo de Jung para o nosso entendimento de bioarquétipo como sendo realmente o bioarquétipo uma coisa individualizada, né? São memórias ancestrais individualizadas. E o inconsciente coletivo de Jung, na época em que ele desenvolveu essa pesquisa, esse trabalho, era uma coisa de todo mundo. Todo mundo tinha o mesmo tipo de memória genética que os outros tinham também. Então, acho que deu para clarear um pouquinho, Tata? Deu bastante, né? Eu acredito, né, pessoal? Então vamos lá, o que vem agora? Você comentou no programa passado do vídeo. Lembra? Do vídeo, é verdade. Você ia dar o nome do... Vamos lá então. Pessoal, peguem aí o site, né, papel e caneta. Papel e caneta. Tá lá no YouTube, né? Eu tô aqui dando uma enroladinha para você pegar aí o seu papel e sua caneta. Tá lá no YouTube. Se você digitar a seguinte expressão, ó, seus antepassados através do DNA. Vai surgir uma série de vídeos
Você pode escolher qualquer um deles, porque eu, se não me engano, tem uns 5, 6 vídeos do mesmo trabalho. Mas tem um de 10 minutos e 30 segundos que me parece ser o mais sintético deles, o mais resumido deles, para você ver a reação das pessoas. É extremamente bacana. Eu vou repetir: seus antepassados através do DNA. Muito bom. É um vídeo de 10 minutos e meio, mais ou menos, que vocês vão se deliciar com isso. E é através do YouTube, é isso, né, YouTube, Beto? isso do mesmo, YouTube, tá. Né? Uhum. Ok, então, pessoal. Beto, então nós voltamos já, tá? Vamos para um intervalo rapidinho. Beleza, e daqui a toma pouco água. voltamos com o programa Nós e o Universo. Até Bacana, já, pessoal. tá. Até já, mais, pessoal. Até mais, Beto. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. Olá, pessoal, voltamos com o programa Nós e o Universo. E antes, Beto, eu gostaria de fazer um convite para os nossos ouvintes. Opa, vamos lá. Pessoal, hoje às 19 horas, será lançado pela Editora dos Frades na PUC, né, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na Livraria Companhia dos Livros, que fica no 3º andar da PUC, às 19 horas, né? O livro As Últimas Revelações sobre Nós e o Universo. Não é isso, Beto? Isso. Pessoal, é o nosso 2º trabalho literário, né, Beto? Que versa exatamente sobre os assuntos que a gente conversa aqui no programa Nós e o Universo, Sim, né, Tata? sobre as nossas origens, né? Sim. E assuntos relacionados ao universo. Perfeito. Então, nós estaremos lá, pessoal, às 19 horas, né? No 3º andar da PUC, né? Autografando e conversando sobre esse tema, não é verdade, Beto? Bom, então, vocês estão convidadíssimos a Isso aparecer mesmo. por lá, nos conhecer pessoalmente, conversarmos um pouco e a gente, obviamente, se sentiria extremamente lisonjeados e honrados em tê-los lá como nossos convidados para o lançamento do nosso livro. Tá Isso joia? mesmo, pessoal. Nosso 2º trabalho, As Últimas Revelações sobre nós e o Universo, pela tá? Editora dos Frades. Então, às 19 horas, viu, pessoal? No 3º andar da PUC, vai até às 22 horas, né, Exatamente, Beto? isso. Aí o pessoal fecha as portas e acabou. Vamos Então, lá, até então, lá, tá. pessoal. Então é isso, Beto, vamos lá. O que você acha? Voltamos novamente às perguntas, né? O que você acha, Beto, sobre o cérebro e a mente? Vamos aprofundar um pouco melhor sobre esse assunto? Vamos. A gente, na verdade, vem falando sobre o cérebro e a mente desde o programa passado, né? Então, lá no programa passado, a gente fez algumas explicações, né? Iniciamos o assunto e hoje eu tenho muita coisa para falar sobre esses dois queridos aí. O cérebro e a mente. No programa passado, para quem perdeu, eu já estava explicando que cérebro é uma coisa, mente é outra, completamente diferente. E como eu dizia no programa passado, não é o Beto que está dizendo. A ciência já determinou isso. A ciência percebeu que o cérebro, como órgão do corpo humano, ele tem algumas funções e tarefas específicas. Até uma delas a gente falou agora há pouco. Já a mente parece que é responsável por uma série de outras funções que incluem, entre outras, a criatividade, as intuições, os pensamentos propriamente ditos, os raciocínios e etc. Agora, em que momento da ciência a gente está em relação a esses dois elementos? Né? A gente está no momento em que a ciência conseguiu separar, né, tecnicamente falando, as funções do cérebro e as atribuições do mental, da mente. A única coisa é que a ciência não conseguiu ainda dizer assim, olha, gente, a mente é composta disto e disto. E a dificuldade maior está justamente por conta do fato de que o mental, para a ciência, até o momento, parece ser uma coisa não tangível, ou intangível, se preferirem, tá certo? Já o cérebro é uma coisa que você, né, efetivamente pega nas mãos. Ele é um organismo, ele é tátil. Então, fica a ciência, como precisa sempre de elementos comprobatórios para falar sobre alguma coisa. No caso da mente, por exemplo, ela ainda está só ensaiando, né,
como vai fazer, porque já sabe que isso, o mental existe, é uma coisa que está à parte do cérebro, né? Mas está difícil de delinear, de explicar do que ele é feito. Mas vamos mais adiante nessa história. Por exemplo, para aqueles que gostam, né? Aliás, não é nem questão de gostar, para todos que utilizam algum tipo de equipamento, sabem da relação do hardware e do software, certo? O software, para quem eu estou falando meio grego aqui, é o programa de computador. E o hardware é o computador físico propriamente falando, né? É o teclado, a torrezinha que vai do lado, ou então, por exemplo, um notebook, né? Então, o notebook, por exemplo, falando de uma coisa mais simples, o notebook é um computador, é o hardware. E o software é o programinha que vai lá dentro, que ensina o hardware a fazer o que ele tem que fazer quando você solicita alguma coisa pelo teclado, tá? Eu acho que deu mais ou menos para entender. Então, fazendo uma comparação do hardware e o software em relação ao mental e ao cérebro, fica mais ou menos assim. O cérebro é o hardware, é o notebook, tá certo? É a máquina, é a parte física. E o software é justamente o mental. Então, em tese, você não consegue pegar no software, você pode lê-lo, né? Mas tocá-lo você não consegue. Mas ele está lá dentro da máquina, ele está inserido na máquina, fazendo a programação de funcionamento dela. E assim é o mental para nós. Então, o mental seria o nosso software, como eu disse, e o hardware seria o nosso cérebro, tá certo? O hardware não funciona sem o software, né? Exatamente. Muito bem, Tata, muito bem colocado, inclusive. O hardware não funciona sem o software. E o contrário, em tese, é verdadeiro também, né? Você não tem. Para que você tem um software se você não tem um hardware para rodar o programa, né? Como o pessoal fala por aí. Então, a coisa anda por aí. E olha que o cérebro, né? Não é que com essa diferenciação que a gente faz aqui do cérebro e da mente, a gente tenha menosprezado a atuação do cérebro na nossa vida. Muito pelo contrário. Eu vou tentar exemplificar, né? Mas antes eu vou indicar um livro para vocês também, como a gente sempre faz. Então, sobre essa história de autoprogramação, né? Partindo do princípio que o mental é algo que possa ser reprogramado como um software, eu vou indicar mais um livro do Fábio Puentes para vocês. Quem tiver interesse, e eu até digo que é super interessante e recomendável, justamente porque se o nosso mental, Tata, ele pode ser reprogramado, eu posso me libertar de coisas que me incomodam. Eu vou dar um exemplo bárbaro. Desafios, né? São nossos desafios, né? São nossos desafios. Mas, por exemplo, eu fumo. Eu não fumo. Uhum. Mas assim, quem fuma e quer largar o vício, pode se autoprogramar para deixar de sentir vontade de fumar. Lembra? O mental é o software. Você pode reprogramar o mental. Antigamente, há um tempo atrás, a gente falava muito em programação neurolinguística. Quase hoje não se ouve mais falar nisso. Mas a gente ouve falar em programação hipnótica, tá certo? Ou auto-hipnose, como preferirem. Nesse campo temos um mestre, tá? É o Fábio Puentes. Existe um instituto Fábio Puentes também. E ele continua produzindo literatura avançada sobre esse tipo de assunto. Ele parece que ele trabalha até no Hospital das Clínicas. Exatamente. Ele atua junto ao corpo clínico do Hospital das Clínicas, né? Atuando como hipnólogo. Por quê? Muita gente custeia assim. Esse Fábio Puentes, gente, é o mesmo Fábio Puentes que aparecia na televisão fazendo neguinho comer cebola pensando que era maçã, né? Isso mesmo, é verdade. Mas ele acabou provando, né, principalmente para a área médica, a importância da hipnose, o que a hipnose poderia ter, colaborando, por exemplo, substituindo anestesias. Então, existem pessoas no Hospital das Clínicas que passam por alguns procedimentos sem anestesia, apenas pela indução, né? Pela indução, uhum, né? Pela hipnose. Elas não sentem dor absolutamente nenhuma, né? São sensíveis a esse tipo de sedativos, né? Então entra lá o Fábio Puentes e faz esse procedimento com eles. Existem pessoas que são operadas na área de ortopedia, né? Às vezes são amputadas e sentem muita dor, e os remédios chegam a um ponto que não fazem mais efeito. Vai lá o seu Fábio Puentes de novo e reprograma aquela pessoa para deixar de sentir dor, né? E assim por diante. Então, vou indicar um livro dele para vocês que vale a pena, e como foi o caso do outro livro que eu indiquei dele também, esses livros não estão à disposição em nenhuma livraria. Você tem que fazer contato com ele através do e-mail
e para poder adquiri-lo. Então eu vou passar o nome do livro, vou passar o e-mail do Fábio também. Então o livro chama-se Auto-Hipnose, por Fábio Puentes. Tem um subtítulo que é o Manual do Usuário. Esse livro que eu vou indicar para vocês, ele utiliza nos cursos que ele ministra lá no Instituto Fábio Puentes. Então anote aí, gente, o e-mail do Fábio. Se você tiver interesse, já está na 8ª edição. E o Fábio recentemente, inclusive, levou todo esse material e esse conhecimento para a Itália, num congresso que houve por lá. E por falar em congresso, né, Tata? Parece que tem um congresso agora em abril, né? O Hipnosur, né? Fiquem atentos à programação aqui, que vocês vão ouvir a chamada para o Hipnosur. Vamos lá então. O livro do Fábio, Auto-Hipnose, Manual do Usuário, você pode solicitar pelo e-mail fabiopuentes@fabiopuentes.com.br. Tá certo? Bom, retomando o assunto aqui. Bom, já que é possível eu reprogramar o meu mental, eu consigo efetivamente me libertar de coisas que me incomodam, como eu estava dizendo. Por exemplo, se eu fumo, eu consigo me reprogramar para isso. Se eu tenho compulsão... Traumas, né, Beto? Vamos pegar a parte mais leve por enquanto. Compulsão por comida. Eu estou engordando muito. Eu não posso pensar, às vezes, a ansiedade, né? Aliás, isso é dito claramente nos cursos do Fábio Puentes. A base de tudo, né? A base de todos os nossos... dos nossos não conflitos, das nossas dificuldades, como fumar, beber, comer, tem como base, denominador comum, a ansiedade. E a ansiedade é controlável, gente, certo? Então, através de uma reprogramação do nosso mental, nós conseguiríamos nos libertar dessas coisas viciantes, como, por exemplo, fumar, beber, comer em excesso, esse tipo de coisa. E o cérebro, Tata, o cérebro tem aí as suas prerrogativas também, e é algo espetacular. Primeiro, eu já comentei no programa passado, só para relembrar rapidinho, ele é uma espécie de banco de memória nosso. Sim. Então tudo que acontece conosco durante a nossa existência fica registrado nessa nossa caixa preta, né? Vamos chamar assim, que é o nosso cérebro. Ele vai armazenando, seja dormindo, seja acordado, seja em qualquer frequência, em qualquer estado que eu esteja, o cérebro está lá registrando todos esses acontecimentos. E o cérebro, como eu falei também no programa anterior, em bloco anterior, o cérebro também é responsável por coordenar, por administrar as funções corporais. Agora, presta atenção numa coisa. Eu não estou falando simplesmente de um cérebro que controla a digestão, até porque esse sistema já é autossuficiente. Mas eu estou falando de um cérebro, por exemplo, que faz o seguinte. Prestem atenção nessa história. Uma mãe na periferia de São Paulo cuidava das suas tarefas dentro de casa, enquanto as crianças, o filho dela e o filho das vizinhas, brincavam na rua. Na rua havia um carro que teve um problema no pneu e foi levantado por um macaquinho, aquele macaco mecânico, né, que levanta o carro, e o pneu foi tirado. E as crianças jogavam bola perto desse veículo. Quando a bola vai parar embaixo do carro, o menininho vai lá com o pezinho, né, deita no chão ali e tenta puxar a bola com o pé, e naquele instante o macaco balança, o carro cai em cima da criança. O menino começa a gritar, e quando a mãe dentro de casa ouve o grito dele, sai imediatamente para a rua, e ao ver a cena do filho embaixo do carro, com as pernas presas embaixo da panela da roda do veículo, simplesmente chega ao veículo, suspende o veículo e tira o menino de baixo. Agora é isso aí. O cérebro, na ausência de conflitos, ele é capaz de liberar para você uma força indescritível. E é claro que quando eu falo na ausência de conflitos, aquela mãe, quando viu o filho dela em risco de vida, ela não pensou duas vezes. Aliás, ela nem pensou. Né? Foi um reflexo imediato. Né? Ela partiu para a ação sem raciocinar, sem se lembrar que o carro é 10 vezes mais pesado do que ela, ou mais até, e ela simplesmente só tinha como objetivo tirar o filho de baixo do carro. Então, para vocês verem que o cérebro humano, ele tem uma capacidade extraordinária conjugada com o organismo humano. Então tem aí programas na televisão que falam assim, os super-humanos e não sei o quê. Nada mais é do que uma recomposição de um cérebro sem conflito, numa mente também sem conflito, que liberam para o organismo todo o seu potencial para se fazer alguma coisa extraordinária e espetacular. Tá certo? Então eu acho que nesse assunto, nesse aspecto
cérebro, mente, Tata, eu acho que a gente já fechou um pouquinho esse assunto, né? Acho que sim, eu acho que né, já pessoal? está bem fechado. Eu só quero encerrar. Aliás, se não der tempo hoje, Tata, a gente fala dos milagres no próximo programa. Tá. Tá. Até amanhã, Então né? tá. Porque os milagres que são atribuídos muitas vezes a santos, enfim, a essas figuras religiosas, a gente tem como provar para vocês que quem fez o milagre foram vocês. Certo? Isso mesmo. Aí tem alguém me ouvindo e falando, não, mas eu fui a Nossa Senhora da Aparecida, eu consegui um milagre. Eu explico tudo isso para você no próximo programa, tá? Não percam então o nosso próximo Nós e o Universo. Tata, vamos lá encerrar. Isso mesmo, pessoal. Então ficamos por aqui hoje. Voltaremos amanhã com mais um programa sobre Nós e o Universo. Tá certo, Beto? Então até Perfeito. amanhã. E participe enviando suas perguntas ou sugestões de pauta para o nosso e-mail noseuniverso@outlook.com, através do Facebook /Nós e Universo ou pelo WhatsApp 11 99424 2742. Tá certo, pessoal? É isso aí, pessoal. Então, Então um obrigada abraço. pela atenção e um abraço. Até amanhã. Até amanhã, se Deus Beto. quiser. Até Tchau, tchau, amanhã. Tata. Tchau, tchau.